que o relato de Gênesis, ele não é anticientífico. Deixa eu dar alguns exemplos. Plantas são criadas no terceiro dia. O sol e as estrelas são criados no quarto. As pessoas chegam para mim e falam, mas está vendo? Isso é impossível. Não, não é impossível, porque planta precisa de luz, e luz foi criada no primeiro dia. Então está tudo certinho, não tem nenhum problema ali. Quando a Bíblia fala do terceiro dia, por exemplo, quando as plantas foram criadas, Deus diz assim, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A palavra hebraica é singular, é uma porção seca, ou seja, é aquilo que nós chamamos de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que no início o planeta Terra tinha apenas um único continente. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da criação do ser humano, vamos falar do homem especificamente, sexo masculino, ela diz que o homem foi formado do pó da terra. A palavra pó, na língua hebraica ali, é muito interessante. Se você pegar a Septuaginta, que usa o grego, você vai perceber que a palavra pó significa a menor partícula possível. Essa menor partícula hoje são os elementos químicos que nós temos, são os átomos. Isso é a menor partícula que a gente tem por aí. Só que a Bíblia nos diz que o ser humano foi feito do pó da terra, ou seja, do pó daqui, desse planeta. É fascinante porque 60 elementos químicos específicos que nós temos no nosso corpo, você encontra no solo da terra também. Nós já temos pesquisado a Lua. A Lua não tem elementos químicos suficientes para fazer ser humano, porque não tem, o pó da Lua não tem todos os elementos químicos que você precisaria para o ser humano existir. Marte é a mesma coisa, Vênus é a mesma coisa, Mercúrio é a mesma coisa, as luas que já foram estudadas. O único planeta do sistema solar que possui elementos químicos para fazer o ser humano se chama Terra. E a Bíblia nos diz que o ser humano, o homem, foi criado do pó da terra. Quando nós chegamos na criação da mulher, as pessoas criticam, falam, mas esse exemplo aí, a maneira como a Bíblia coloca, é um absurdo. Olha só, Deus faz cair pesado sono sobre o homem, ele adormece, daí Deus tira uma costela, ele fecha o lugar com carne, e dessa costela ele transforma numa mulher. Isso é um absurdo. Eu falei, não, eu estou usando um linguajar para que qualquer pessoa entenda. Olha como toda a descrição está correta. Deus faz cair pesado sono sobre Adão e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Ele iria ser operado. Deus retira uma costela. Por que Deus tirou a costela? Porque na costela é onde nós encontramos na medula óssea vermelha, nós encontramos células-tronco. Então, se você vai clonar alguém, ali é o lugar de tirar. E o texto diz ainda que Deus fecha o lugar com carne, ou seja, cirurgia plástica, cirurgia de reparação, para não ficar nada defeituoso. Ele diz que ele transforma essa costela numa mulher, ou seja, eles têm material genético para você fazer a clonagem e a engenharia genética. Agora, olha como uma coisa é fascinante até nos pequenos detalhes. O homem possui cromossomos X e Y. Para Deus transformar esse material genético do homem numa mulher, ele só precisa duplicar o X. Então, se Deus tivesse começado com uma mulher, ele teria que criar o Y do nada. Mas ele começou do homem. A proposta dele está correta. Primeiro o homem, depois a mulher. Toda a sequência que é proposta ali para a criação da mulher, nós na ciência trabalhamos com isso hoje.